Salve pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez ao canal aqui da Escolha Educação. Eu sou o professor Paulo Mendes, professor de Geografia aqui do canal, e hoje eu vou tratar com vocês da China. Eu fiquei ensaiando um tempo para gravar uma aula sobre China, tem várias aulas aí envolvendo o aspecto geopolítico e tratando da China, mas eu vou dar o meu pitaco por aqui, tá? E aí, do que eu vou falar na realidade? Eu estou imaginando que você que está assistindo essa aula, né, então, eventualmente, nós vamos ter gente aqui em níveis muito diferentes em relação ao conhecimento da China. Tá? Então, eu vou pegar algo que eu vou do básico, quer dizer, daquelas noções básicas territoriais, né, de localização do país, passando por regionalizações do país, chegando ao processo, né, da Revolução Socialista na China e dos processos que compuseram, né, toda a passagem da China de um país basicamente, né, pouco estruturado do ponto de vista econômico para aquilo que é hoje uma potência econômica. Então eu coloquei aqui, algumas noções territoriais, alguns indicadores econômicos, o processo revolucionário para dar uma comentada, mas o que interessa mesmo, vem a partir do item 4, né? A abertura econômica, o processo de industrialização, aquilo que eu estou chamando de os desafios atuais da China, né, neste momento, e aquilo que muitos autores estão chamando de Guerra Fria 2.0, né, que é a chamada disputa atualmente, né, entre China e Estados Unidos pela questão da liderança geopolítica mundial. É nesse caminho. Então, se você sabe muito sobre China, vem comigo aqui para a gente poder discutir um pouco, você acrescenta aí nos comentários e eu vou ficar felizão aqui. Se você conhece pouco sobre China, vem comigo porque eu vou tentar te ajudar, né, nesse processo, tá certo? E se você não é inscrito no canal, então eu já vou fazer aqui o merchan logo de cara. Nosso projeto é um projeto 100% voluntário, então se você puder aí se inscrever no canal, puder divulgar o canal, puder curtir a aula, isso ajuda muito, porque o YouTube vai entender que nós somos importantes, que o conteúdo é um conteúdo de qualidade e vai distribuir para mais pessoas. Nós acreditamos que o conhecimento, né, é uma grande fonte de empoderamento para as pessoas. Ok? Então vamos lá. Estou falando de Ásia, né? Um continente gigante. Dentro desse continente gigante, o maior país do ponto de vista territorial é a Rússia, mas não é o caso de falar da Rússia aqui nesse momento. Eu vou falar da China. Tá? Então, olhando a China especificamente, eu tenho o quê? Eu vou ter uma China dividida em algumas províncias ou em algumas regiões, né? Tem a região aqui mais ao norte ou nordeste do país, né? Eu vou ter aquela região que são as chamadas zonas econômicas exclusivas ou zonas econômicas especiais, que são as áreas mais industrializadas do país, e eu tenho as chamadas províncias interiores, né? Muito provavelmente todo mundo vai ouvir, se é que já não ouviu, tá, a falar de Xinjiang, uma província que está no noroeste da China e que tem alguns aspectos importantes a serem comentados, tá? Primeiro, há um grupo lá que são os uigures, tá, que é um grupo minoritário na China e que tem aí levantado várias questões sobre o tratamento destinado a eles, tem uma disputa e tem um movimento separatista. Recentemente foram descobertas grandes jazidas minerais nesta região. Tal. Tem a questão aqui, se nós formos pegar no sudoeste da China, da questão do Tibete. Então, aquela questão de que, a China ocupa o Tibete desde 1970, um pouquinho depois disso, que também é um aspecto que precisa ser considerado. Tem a questão, obviamente, daquelas províncias interiores, mas principalmente quando a gente pega aqui, nesse verdinho, que são as áreas mais agrícolas ou de maior desenvolvimento de agricultura na China. Tem vários aspectos aí para percebermos ou para observarmos sobre a China. Mas, assim, o que todo mundo tem dito a respeito da China? A China tem uma organização territorial ou espacial, tal qual eu mostrei aqui, de uma zona mais litorânea, de um de um leste mais industrial e desenvolvido, e tem as províncias interiores. E a China se consolidou no mundo como a segunda maior economia do mundo. Portanto, quando se olha aí, desde 2010, a China chega, ultrapassa o Japão
como segunda maior economia e permanece até agora. Então, nessa perspectiva da imagem que está disponível aqui, tá, nós tínhamos o quê? Em 2023, uma previsão do PIB lá dos Estados Unidos de 26 trilhões e a China chegando em 19. Mas veja que desde a década de 90 o crescimento vem sendo bastante acentuado. Essa é uma situação para ser observada também. Muito bem, aí eu vou adiante. Tá? A China e o socialismo. A China foi um grande país durante muito tempo, com grande produção econômica, mas principalmente, num determinado momento do imperialismo inglês, a China perdeu poder. Então, naquele grande império, acabou sofrendo aí derrotas significativas. Tal. E dentro desse contexto, a China, lá dos anos 40, era um país de quase 800 milhões de habitantes, com um nível de pobreza muito acentuado. Eu não vou entrar no mérito aqui do que levou, do que não levou o país à Revolução Socialista, mas é claro que, assim, o fator que levou a esta revolução, ele está intimamente ligado aos aspectos da pobreza, da miséria, da fome. E aí vem a figura do Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, como diriam alguns. Então, nesse contexto, a China vai à sua revolução em 1949, e aí começa, então, o processo que eu vou abordar aqui. Nós vamos ter o quê? Primeiro momento, a chamada fase de reconstrução. Logo após a Revolução Socialista, aquele período em que vai ter o quê? A estatização dos meios de produção, a realização de uma reforma agrária, a tentativa de aumentar a produção, principalmente uma produção agrícola ou agrária, para matar a fome de sua população. Ok? A China se estrutura dentro de uma lógica estatal que vai seguir basicamente aquilo que aconteceu também na União Soviética, dos planos quinquenais, e a ideia me parece muito clara, que era assim, olha, estabelecer um plano por um período de 5 anos e definir metas dentro desses planos aí para atingir. Então, os planos quinquenais, eles contribuíram muito para esse processo de industrialização. O terceiro momento aqui, que foi o chamado grande salto para frente, foi um processo de consolidação aí, ou de crescimento, ou de expansão da indústria. Uma fase bastante importante, principalmente da construção de uma indústria de base, para que o país pudesse se desenvolver em outras áreas. Indústria de base, vamos só lembrar, a gente tem uma indústria que é de transformação, e aí você tem a base. Qual é a base? A indústria siderúrgica, a indústria que vai estar ligada aí à metalurgia, a indústria que estará ligada às fontes energéticas, ou seja, na transformação aí dos minérios em matérias-primas para as outras indústrias. E vem, depois, uma fase de ajustamento. Eu estou comentando muito rapidamente, não tenho a menor intenção de ficar dando detalhes desse processo, que o que me interessa vem no 6º item, que é a partir da abertura econômica. Mas a fase do ajustamento foi uma fase em que o país acabou implantando um processo de tentar fazer com que aquilo que houve no momento anterior, que era de estatização dos meios de produção, era para ajustar para que houvesse um aumento da produção, que as pessoas incorporassem mais, ou aceitassem mais, ou, de certa forma, lutassem mais pelo modo socialista, no modelo chinês, obviamente, e a partir daí, então, teve esse ajustamento. E aí vem a Revolução Cultural, e que na Revolução Cultural, basicamente, se teve o quê? Um fechamento maior do país. Então, a Revolução Cultural, ela trouxe consequências bastante significativas para o país. Mas o que importa, o que eu pretendo abordar é a partir do 6º item. Então, após a morte do Mao Tse, você tem uma estruturação de um plano de 4 modernizações em áreas estratégicas. Esse plano feito, obviamente, pelo Partido Comunista Chinês, tendo a participação, aí, a formulação de 2 caras, o Xu Enlai ou Zhou Enlai, e, ao mesmo tempo, a questão da chegada dessa figurinha que está aqui. Então, vai sair o Mao Tse, então você vai ter a figura, o Mao Tse, ele vai morrer, e aí vai ter a entrada no poder do Deng Xiaoping, e aí você tem a estruturação. Então, na realidade, assim, qual era a estratégia? Modernizar 4 setores. Quais setores? Agricultura,
obviamente para abastecer a população gigantesca do país, que na medida em que o país foi se industrializando, óbvio que ele vai também se urbanizando. Tá? E na medida em que você tem esse processo, quer dizer, você também tem uma demanda, né, que vai se estabelecendo. Por quê? O ritmo de crescimento demográfico, ele vai se acentuando. Vão melhorando as condições, né, principalmente de saneamento básico, né, de alimentação, e você vai tendo um ritmo maior de crescimento. E aí nós vamos lembrar o seguinte, ó, é nesse momento, principalmente a partir da década de 70, do final dos anos 70, em que a China vai adotar a política do filho único. Então, neste período, tem uma modernização da agricultura, da indústria, da defesa nacional, né, de construir um sistema de defesa para que o país, né, não fosse mais, né, se eventualmente ele fosse atacado por alguém, para que ele pudesse defender e manter-se consolidado e, obviamente, projetando ciência e tecnologia. Lembrando que estamos nos anos 70, lembrando que, né, nesse contexto de anos 70, a terceira revolução industrial está acontecendo. Há muitos autores que vão dizer que assim, quem está liderando esse processo da terceira revolução industrial tinha sido a União Soviética e que outros países vão, né, seguir no mesmo caminho. Essa é uma discussão aí bastante interessante. Quem estiver mais interessado nesse campo, né, de pesquisa, vale ler o livro do Elias Jabbour falando sobre o socialismo do século XXI, né, em que ele fala da China, ok? Mas vamos lá. Então, assim, para fazer essa modernização na agricultura, na indústria, na defesa nacional e na ciência e tecnologia, a China precisava do quê? De dinheiro. E qual foi a estratégia que a China utilizou para conseguir esse dinheiro? Primeiro, né, ela retoma relações diplomáticas com os Estados Unidos. Importante aí nesse contexto, lembrando que estamos falando de Guerra Fria, lembrando que, né, bipolaridade do poder mundial nesse momento, tudo isso está acontecendo por ali. Então, retoma relações diplomáticas com os Estados Unidos e desenvolve uma estratégia de criação das chamadas zonas econômicas especiais ou zonas econômicas exclusivas, ou mesmo das cidades abertas. E aí vem aquela famosa frase, tá, do Deng Xiaoping. Qual é a frase dele, né? Não importa a cor do gato, importa que caça ratos. Então, a ideia básica era o quê? Não importa de onde vem o dinheiro, importa que ele venha para a China. E a partir daí, então, a China cria toda uma infraestrutura em cidades litorâneas, mas faz todo um processo de mudanças na sua legislação para garantir às empresas internacionais que se instalassem na China de que não haveria um processo de nacionalização, né, dos investimentos dessas empresas. E aí, então, a China passa a ter, né, um grande processo de industrialização. Então, vamos lembrar, ó, a China se intitula uma política, né, uma economia socialista de mercado, né, pode parecer uma contradição aqui na lógica do capitalismo, sim, tá? Mas esse é um aspecto que, assim, se a China se intitula isso, quem sou eu para dizer que não? Tá? Centralização política, então, quer dizer, os monopólios de poder permanecendo lá nas mãos do Partido Comunista, mas ela faz uma abertura, e essa abertura, então, vai ser observada. Tá? O que são essas zonas econômicas especiais ou o que são essas zonas econômicas exclusivas? Mas são também chamadas de cidades abertas, né? Então, você vai ter aqui, ó, são cidades litorâneas em que, né, houve um investimento muito significativo nestas áreas, em termos de infraestrutura, principalmente de transportes, comunicação, energia, saneamento, né, e de oferecimento de vantagens às empresas multinacionais ou transnacionais para que elas chegassem a esses lugares. Então, nesse aspecto, a ideia era, né, a China adota um modelo industrial, que é um modelo bastante utilizado na Ásia, que foi um modelo de plataforma de exportação. Então, eu vou receber a matéria-prima, vou transformar em mercadoria e vou, né, mandar de volta para outros lugares do mundo. Então, a lógica era exatamente isso. Eu coloquei aqui uma figura do Porto de Xangai para ilustrar, né, o resultado que eles tiveram desses investimentos. Né? Os portos asiáticos hoje são, com certeza, os maiores do mundo. Então, o Porto de Xangai é considerado o maior do mundo e tem uma capacidade aí de movimentação de carga que é gigantesca. Tá? Mas a ideia não é falar em si do porto. Mas vamos lá. O que é que a China ofertou para as empresas internacionais para que elas pudessem se instalar na China? E aí, atenção,
né? Estou falando aqui dos chamados fatores locacionais. O que é um fator locacional da indústria? O fator locacional da indústria é aquele fator que, em estando presente num determinado lugar, ele potencializa o processo. Então, vamos lá. Ó. Primeira coisa foi a ideia de ofertar trabalhadores, né? Muitos trabalhadores, que eram relativamente bem qualificados, né? Para as indústrias. E lembrando que, assim, os sindicatos, nesse momento, ou as organizações dos trabalhadores, neste momento, lá nos anos 70, eram proibidos. Tá? Um segundo fator importantíssimo, tá? Aquele incentivo oficial às exportações. Então, a China criou, desenvolveu, implantou, né, uma política tributária, né, uma política de impostos, tá, voltada basicamente para fazer o quê? Para reduzir ou eliminar impostos para os produtos industrializados. Então, a lógica era, você vem, produz aqui e vai vender para fora, ok? Qual será a contrapartida? Esse é um ponto importante para lembrarmos, né? O que foi que a China exigiu das empresas como contrapartida? Mas antes disso, ó, a China controlou suas taxas de câmbio, então ela manteve a sua moeda durante muito tempo, tá? Artificialmente desvalorizada para tornar os seus produtos, né, para exportação mais baratos frente à moeda internacional, que é o dólar. Uma outra coisa importante, né, a infraestrutura absolutamente moderna. Então, né, aqueles investimentos maciços do governo chinês ou do Partido Comunista Chinês em ferrovias, em rodovias, em telecomunicações, né, em serviços de saneamento, de abastecimento de água, para que as empresas pudessem ter certeza, né, fornecimento de energia, né, para que as empresas pudessem ter certeza que, ao chegarem no país, elas não teriam nenhuma limitação em termos desses fatores locacionais. Para finalizar, a China é um país com mais de 9 milhões e 500 mil quilômetros quadrados de área. A China é um país, conforme você pode observar aqui no mapa, né, com inúmeros recursos minerais absolutamente importantes para o processo industrial. Então, uma disponibilidade de recursos naturais e de matérias-primas, né, gigantesca, ok? E a gente vai aqui fechando com 2 outros itens, tá? Nesse momento, na China, a legislação, vamos lembrar, nós estamos nos anos 70, tá, gente? Então, só para lembrar, ou só para pontuar, quem está me ouvindo aqui, quem está me assistindo nesse momento, nos anos 70, a ONU, ela cria, né, chama os países, convoca os países, ou convida os países para a primeira conferência sobre meio ambiente e desenvolvimento. Isso aconteceu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Qual era a ideia? A conscientização dos países para a questão dos problemas ambientais, principalmente dos problemas relacionados à poluição ambiental. Mas muitos países, e não foi só a China, estavam adotando uma política inversa. No Brasil, por exemplo, também fazia nesse mesmo momento aí espécies de campanhas, falava assim, empresas, venham poluir o Brasil. E a China, óbvio que naquele momento ela não tinha nenhuma legislação no sentido de proibir, né, um índice elevado de poluição ou exigir das empresas que elas tivessem que colocar muita grana na preservação ou recuperação ambiental. Então, a ausência de legislação também foi um fator que fez com que a redução de custos fosse muito acentuada. E, por fim, né, aquela ideia de que, naquele momento, a China é o maior país do mundo em termos populacionais, né? Já estou falando ali do final dos anos 70, por volta de uns 900 milhões de habitantes. Mas logo em seguida a China ultrapassa a casa de 1 bilhão de habitantes. Então, um mercado consumidor gigantesco em termos potenciais, não efetivamente um mercado consumidor grande, né, do ponto de vista real, porque as pessoas tinham pouquíssimo dinheiro. Mas estas foram as estratégias utilizadas pela China. E aí a pergunta é, né, o que a China fez na realidade para, né, atrair essas empresas? Então ofereceu um conjunto de vantagens, né? Então vamos lembrar aqui, olhando do ponto de vista da relação China-Estados Unidos. Lá nos anos 60, né, o dragão de um lado, o Tio Sam do outro, e aí você tem o quê? Uma separação total entre os dois. Né? Lógica da Guerra Fria, aquela ideia do início da corrida espacial, a China tentando ali se organizar internamente, por aí vai.
Nos anos 70, a retomada das relações diplomáticas entre China e Estados Unidos, fundamental para o processo chinês, logo em seguida, de abertura econômica e de tentar atrair empresas de outros lugares para se instalarem no país. Nos anos 90, a China e os Estados Unidos, né, seguem parceiras de mão cheia, ou seja, há uma interligação muito forte aí, principalmente a China aí já assumindo um papel de destaque na economia mundial. E atualmente, né, aquela ideia de que China e Estados Unidos, embora muito se fale a respeito de uma guerra comercial atualmente entre, né, a China e os Estados Unidos, mas China e Estados Unidos têm economias muito interligadas. Tá? A China é uma grande compradora e produtora dos Estados Unidos e vice-versa. Ok? Então, assim, não dá para dizer que aquilo que, né, o presidente, principalmente o presidente dos Estados Unidos, no momento, Donald Trump, fale, né, se você não vai ouvir, por exemplo, o atual presidente chinês, né, falando algo do gênero. Né, ele normalmente é muito mais comedido neste, né, aspecto. Aliás, essa é uma característica oriental, né, eles não são de fazer muito ruído. Mas o que importa aqui, ó, a China, né, ela se estrutura e ela consegue atrair estas empresas. E o que ela exige de contrapartida? Né? Lógico, se você está ofertando um monte de vantagens, a China exigiu como contrapartida das empresas que se instalaram lá, que as empresas fizessem duas coisas. A primeira coisa é que estas empresas que se instalaram no país e que estavam tendo lucros gigantescos, que parte do lucro, né, fossem investido na China. Então, o processo de modernização era nessa ideia. E a segunda coisa é que ensinasse os chineses a fazer. Então, se nós pegarmos, né, nos anos 90, quando tem lá o fim da União Soviética e todo aquele processo, vamos lembrar um pouquinho, o fim da União Soviética está ligado basicamente a duas políticas, né? A política da perestroika, que era a reestruturação econômica, e a política da glasnost, que era a ideia de transparência nas relações políticas, né, para coibir determinados excessos, privilégios e coisas do gênero. Então, a União Soviética fez isso. Eu diria que a China fez a sua perestroika de forma bem expressiva, né, e o resultado está aí. Então, se nós pegarmos na partir da metade dos anos 90, início dos anos 2000, veja, ó, das 100 maiores multinacionais, né, de países emergentes, quase 50% delas, né, na China. Olhando o crescimento de algumas multinacionais, né, do mundo, lá na China, veja o quanto elas tinham crescido no mundo, a Siemens, o Walmart, né, a Coca-Cola no mundo, e veja quanto cresceram na China. Tá? Óbvio que aquilo tudo dado em função de um conjunto de fatores que a China fez. E aí, vou lembrar, contrapartida, parte do lucro você investe aqui. Né? A outra parte, assim, você me ensina a fazer. Se nos anos 90 a China ficou conhecida no mundo como grande fabricante ou grande produtora de produtos industrializados de baixa tecnologia, né, isto basicamente foi superado já há um bom tempo. Ok? E aí, né, aqui pegando um livro lá do James Kinge, eu não sei se a pronúncia, né, é esta, então se não for essa, me perdoem aí os que vão falar assim, olha, você cometeu um ato falho muito grande. Eu não creio que seja muito grande, mas vamos lá. O James Kinge, ele escreve um livro, né, que foi considerado lá pelo Financial Times em 2006 como, né, o melhor livro de negócios, tá? Em que ele vai apresentar o quê? As estratégias utilizadas pela China que acabaram sacudindo o mundo. Tá? Então, aquela abertura de um país, tá, de um regime centralizado num partido único, que é o Partido Comunista Chinês, e que acaba, né, repercutindo diretamente no mundo. Então, há uma mudança do eixo da produção, gente. As fábricas do mundo basicamente vão para a Ásia, né? Então, se você pegar nos Estados Unidos, vamos só lembrar um pouquinho, recordar um pouquinho, chamar a sua atenção para isso. E no outro momento você dá uma estudada, ou, né, coloca aí no comentário do vídeo que eu também terei prazer de conversar contigo. Né? Nos anos 70, o toyotismo japonês, ele começa a dominar todo o processo produtivo, né? Toyotismo, a ideia de eficiência, produtividade, automação, né? A crise do Fordismo, lá no nordeste dos Estados Unidos, aquela grande região industrial, né, chamada de Manufacturing Belt, ela vai se transformando no chamado Rust Belt, ou seja, vai enferrujando o processo, né, então vai perdendo aquele dinamismo e muitas das empresas vão migrando para a China. Então, quais são os desafios? Né?
A ideia do desafio hoje, eu coloquei aqui alguns deles, né? Manutenção do modelo econômico, né? Então, assim, a manutenção do modelo econômico. Você manter um modelo econômico que está centrado nas exportações, ou seja, no consumo externo, para isto, né, você tem que ter características assim, você vai depender muito daquilo que está acontecendo em outros lugares do mundo. Né? Então, o que aconteceu na China, que, né, durante muito tempo, mais de 30 anos, a China cresceu basicamente a quase 2 dígitos por ano, que era um crescimento gigante, né? Vamos lembrar que, no caso brasileiro, lá nos anos 60, finalzinho dos anos 60, 69, 70, 71, o Brasil chegou a crescer também 11% ao ano, no chamado milagre econômico brasileiro. Né? A China cresceu a taxas superiores a essa, ou iguais a essa, durante 30 anos. Então, o país teve um rápido crescimento. Mas os índices de crescimento no país, né, eles diminuíram. Então, outra coisa que a China precisa fazer, obviamente, né, e eles sabem muito bem disso, que é continuar crescendo num ritmo forte para fazer com que aquele desenvolvimento que acabou acontecendo na faixa sudeste do país, ou leste do país, nas chamadas zonas econômicas exclusivas, né, aquela ideia da China moderna, daquela China, né, totalmente vinculada aí à quarta revolução industrial, para que isso possa chegar para a China lá do interior. Ok? Segundo item que eu coloquei aqui, ó, a questão demográfica. Então, a China implantou a política do filho único lá em 1978, e ela viu o quê? Uma redução do seu ritmo de crescimento. Só que aí, então, em 2016, a China fez o quê? Ela percebeu também algo que estava acontecendo e que está acontecendo num ritmo muito acentuado no país. O que está acontecendo lá? O envelhecimento da sua população. Então, a política do filho único, ela é abolida em 2016. Agora tem toda uma questão que precisamos considerar, né? Você tem os avanços tecnológicos, as melhorias econômicas, e aí é óbvio que isso tudo vai interferir na dinâmica das pessoas no que diz respeito ao ritmo do trabalho, às condições de vida e também os aspectos ligados ao tamanho da família. Tá certo? Então, ela aboliu a política do filho único, mas isso não quer dizer que vá retomar o crescimento demográfico de forma acentuada. Aliás, diga-se de passagem, né, a China foi ultrapassada pela Índia recentemente, né, o ano passado, a China foi em 2024, ou se não foi no final de 2023, foi no início de 2024, em que a China foi ultrapassada pela Índia. Então, atualmente, a Índia já é, né, a maior população do planeta. Terceiro item aqui, a diferença entre os níveis de desenvolvimento nas áreas litorâneas e interioranas. Né? Então, esse é um aspecto que, né, os chineses do interior da China, o que eles, né, estão esperando há muito tempo é que estes índices de desenvolvimento das faixas litorâneas cheguem para eles. Já chegou muita coisa? Com certeza. Né? Mas se espera que haja, né, todo o conjunto de melhorias que foram construídas nos outros lugares. Então, esse é um desafio. A questão ambiental, né? A China é hoje, individualmente, né, segundo os relatórios disponíveis, os indicadores disponíveis, o país que mais, né, emite poluição no mundo. Mas, ao mesmo tempo, a China é o país que, né, assim, está muito à frente de vários outros países nos investimentos relacionados à energia limpa. Então, a questão do meio ambiente, tá, é uma questão extremamente preocupante, mas, por outro lado, também o país vem dando alguns, né, sinais de que tem investido pesadamente. Aqui eu peguei dados de 2015, né, de algumas informações sobre qualidade do ar em Pequim em 2015. Então, aqui você tem o quê? Olha, bom, 2, né, e você vai ter, 49... Na realidade, assim, 49 aqui, né, tá fazendo referência ao quê? 49% do processo, né? Então, do tempo, você vai ter aqui, o ar em condições muito nocivas, né, para as pessoas. Portanto, assim, né, o desafio ambiental, isso que está nessa imagem, gente, de poluição, essa imagem aqui, isso aqui não é neblina, tá? Isso é a imagem de poluição. Então, na realidade, vamos lembrar aquele conceito básico também, para que limpe esse ar é preciso chover, né? Só que, ao mesmo tempo, passou a chuva, logo em seguida a poluição está voltando aí em suspensão. Então, transição, né? Eu coloquei como um desafio aqui, porque me parece que vai chegar um determinado momento em que essas discussões, elas serão cada vez mais presentes, né? A China fará uma transição do seu regime político, ela
propiciará à sua população uma maior abertura política? Aí vai ter gente que vai discordar, falar assim, não, o regime da China é super aberto, tal, aquela coisa toda. Outros vão dizer, não, o regime da China é super fechado. Mas tem essa discussão efetiva, né? Fará a transição? A China fará efetivamente a sua, né, glasnost, ou ela permanecerá com um regime político mais centralizado na figura do Partido Comunista Chinês? Quem viver, verá, né? Mas essa é uma questão. Outra, um desafio que a China já superou, que é a produção de mercadorias com valor agregado e de tecnologia mais elevada. Então, se a China era inicialmente produtora, né, de produtos cuja tecnologia era muito baixa, e nós que somos brasileiros aqui, você que tem um pouquinho mais de idade, né, se não tem, pergunte aos seus pais. As mercadorias que chegavam aqui, elas eram muito baratas, mas a qualidade era muito baixa. Né? Hoje em dia, os produtos chineses não ficam devendo em nada para ninguém. Outro item. A China tem adotado uma política que é chamada política de segurança nacional. O que é essa política de segurança nacional? É uma política que visa garantir ao país duas coisas básicas: recursos minerais, para que a produção industrial ela possa permanecer em ritmo elevado, e alimentos para a população, tá? Para uma população que hoje tem cada vez mais um poder de compra maior. A China é o país do mundo que tem a maior classe média do planeta, né? São mais de 300 milhões de pessoas no país, né, nessa situação de classe média. Então, aumenta o poder de compra, aumenta a demanda também por esses recursos, tanto os minerais e energéticos quanto para a população. E, por fim, né, estamos vivenciando uma disputa aí entre Estados Unidos e China por esse papel de protagonismo na geopolítica mundial. Então, qual será, a China chegando efetivamente, como já chegou, a um papel de liderança geopolítica mundial, qual será o caminho que será seguido pela China? A mim me parece o seguinte: a China tem adotado a política da diplomacia da infraestrutura. Né? O que eu estou chamando de diplomacia da infraestrutura? A China tem estabelecido parcerias com vários países do mundo no sentido de fortalecer, né, aquilo que eles chamam de cinturão em rota, que é a ideia da nova rota da seda. Né? Então, eles têm se associado a grupos de países no sentido de tentar garantir financiamento para que esses países melhorem suas infraestruturas, né, ou infraestruturas gerais, para que possam aí ingressar cada vez mais nesse processo. E aí, então, tem essa disputa. A China, conforme eu disse anteriormente, vou repetir, não é um país de ficar fazendo barulho. Eles vão negociando, né, quietinhos, e assim, essa estratégia tem resultado. Para pegar aqui, ó, né, para pegar de novo a questão da poluição e para mostrar um pouco isso, né? Então, ó, uma pesquisa da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, verificou a diminuição da poluição em 4 das maiores cidades da China. E de acordo com uma reportagem da Forbes, né, de um professor da Forbes, tá, os maiores responsáveis por mortes relacionados aí, tá, na China estão relacionados à poluição do ar. Então, ao longo de um período aí, tá, ao longo de um período de 3 meses, nas 4 principais cidades analisadas na China, tá, a estimativa do pesquisador é que 77 mil vidas foram salvas por conta da drástica redução da poluição atmosférica. Tá? Mas mesmo assim, vamos lá, ó, matéria publicada lá no jornal O Globo: poluição é a causa da morte de 1,6 milhão de pessoas por ano na China, diz estudos. Mas eles vêm reduzindo. Aí eu peguei um texto aqui, ó, né, publicado pelo UOL, tá, só para a gente dar uma analisada. Poluição atmosférica e o risco de morte. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a poluição do ar provoca, por ano, a morte de cerca de 7 milhões de pessoas. Gente, ninguém vai ter lá no atestado de óbito, né, creio eu, a causa-morte como sendo poluição atmosférica. Na realidade, são doenças, né, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias que vão se agravar nesse processo. E, portanto, assim, tá, o que é que tem? Essa matéria está dizendo que até 2050, estima-se que a poluição atmosférica será a principal causa das mortes prematuras por câncer de pulmão no mundo. E aí é claro que os países têm feito, tá? Tem feito todo um processo. Eu tirei aqui, ó, só coloquei o texto, né? O texto para destacar algo além daquilo que eu já destaquei, ó. A Ásia é a região mais atingida pelo problema da
poluição atmosférica. Lembrando que a China é um grande país asiático, mas tem vários outros países na Ásia, né, que também são aí importantes. Para você, né, que está aí do outro lado, de repente está chegando aqui e fala, poxa, eu queria acompanhar isso um pouco melhor. E tem uma aula disponível no canal chamada, né, Pegada Ecológica, vale a pena dar uma olhada lá, né, porque nesse item de pegada ecológica tem o dia de sobrecarga da Terra. Né, se nós observarmos lá, o dia de sobrecarga seria o dia em que, para cada país, se esgotariam os recursos naturais disponíveis. Né? Dá uma olhadinha aí na pegada ecológica no dia de sobrecarga da Terra de alguns países asiáticos. Ao mesmo tempo que a questão na China da poluição é acentuada, né, corroborando com aquilo que foi dito, né, pela pesquisa, né, que eu acabei de apresentar agora há pouco, olha, a China hoje é um dos países, né, líderes na produção de energias renováveis. Portanto, assim, se nós olharmos para os países, né, o governo chinês e as empresas chinesas têm investido bastante. Então, aqui, nesse período 2011 a 2016, né, e depois 2017 a 2022. Veja que de 2011 a 2016, né, a geração de energia em gigawatts, né, por países selecionados, crescimento da capacidade de geração de energia renováveis. Quantos gigawatts aqui? Né, 318. Nesse outro período de 2017 a 2022 foi 360. Veja os Estados Unidos, saiu de 86, foi para 123. Importante, aumentou. Né? Veja os países da União Europeia. Na realidade, teve uma queda significativa. A Índia aumentou, o Japão diminuiu, o Brasil diminuiu. Os países do continente africano e do Oriente Médio também aumentaram, mas ninguém fazendo frente àquilo que a China, né, está apresentando. Isso é importante de ser destacado. Uma outra coisa, o mundo entra, né, no chamado século XXI, né, na onda da indústria 4.0, da quarta revolução industrial. Nesta quarta revolução industrial, o domínio tecnológico é aquilo que mais importa, né? Então, o domínio do conhecimento, da tecnologia. E aí, então, ó, eu peguei aqui esse material que foi publicado pela revista Exame, né, mas a fonte é McKinsey, né, global, que está falando a respeito dos unicórnios. O que é uma empresa unicórnio? Aquela empresa que, na realidade, ela surgiu há pouco tempo e ela se tornou uma das, né, grandes empresas do mundo. A ideia dos unicórnios, entre aspas, né, porque eles não existem. Então, é um pouco aquela ideia de que, opa, aquela empresa que basicamente nem existia há pouco tempo e, de repente, ela vai, né, se tornando aí uma empresa que se consolidou com um valor de mercado superior a $1 bilhão. Então, olhando para esses dados, né, o que a gente observa aqui, ó? Unicórnios no mundo, nesse momento aqui, 260. Os Estados Unidos, lembrando, no processo de industrialização dos Estados Unidos, há quanto tempo? Então, se nós formos pegar lá na Revolução Industrial, na primeira Revolução Industrial, logo em seguida, quando entramos no século XIX, ali, segunda metade do século XIX, os Estados Unidos já tinham o maior parque industrial do mundo. Eles lideram o processo industrial no mundo a partir da segunda Revolução Industrial, ou seja, a partir do petróleo. Né? E a China muito tempo depois. Então, assim, a China começa muito tempo depois e já tinha 89 das unicórnios. Né? Se nós formos pegar em termos de valores de mercado em bilhões de dólares, a dos Estados Unidos 397, a da China 380. Eu peguei aqui, ó, alguns exemplos, né? Alguns exemplos para nós observarmos, tá? Pegando aqui do ponto de vista de fintechs, ou seja, né, de empresas voltadas diretamente para a tecnologia, e aí a China está entre os 3 principais destinos globais de investimentos em tecnologias inovadoras. Então a China construiu efetivamente, né, aquilo que é chamado do seu Vale do Silício. Então aquela ideia, lembra lá das 4 modernizações, né, do Deng Xiaoping lá nos anos 70? Então a agricultura, a indústria, a defesa nacional e ciência e tecnologia, né, eles foram muito pragmáticos, eles tinham um projeto e foram realizando esse projeto de forma muito, muito precisa, né, e foram, obviamente, revolucionando todo o processo produtivo, de alguém que quase não produzia a alguém que passa a ter uma produção gigantesca e com alta tecnologia. E aí, para fechar, né, esse processo, eu peguei aqui, né, das 15 empresas privadas que figuram no topo da lista das startups, né? Aqui ficou faltando um Rzinho. Unicórnios no mundo. Veja, ó, a China. Gente, esse dado é de 2020, tá?
poderia ter atualizado, mas não fiz. De toda forma, ele serve totalmente para o exemplo que eu estou dando aqui, ó. Se nós olharmos de 15, veja quantas são chinesas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 da China. Quantas dos Estados Unidos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso significa o quê? Que do ponto de vista da revolução tecnológica, né, a China está, né, liderando o processo. E aí, né, recentemente, você que está aí me acompanhando viu isso, né, o DeepSeek e o que ele provocou, né, em termos de discussão sobre as inteligências artificiais. Eu peguei uma imagem aqui só para ilustrar, né, a ideia da inteligência artificial do DeepSeek versus o ChatGPT. E aí, né, por que revolucionou? Me parece que revoluciona, né, do ponto de vista da tecnologia, né, pelo que eu entendi do processo aqui, o que os caras criaram foram mecanismos para ensinar uma inteligência artificial ou treinar uma inteligência artificial para que ela possa dar as respostas, né, frente aos desafios que são colocados para ela, que uma empresa, no caso a DeepSeek chinesa, gastou por volta lá de 7 milhões de dólares, enquanto uma outra nos Estados Unidos gastou por volta de mais de 100, né, 170, se não me engano, milhões de dólares. Então o que os caras estão dizendo? Falando, ó, dá para fazer com muito menos grana. E aí você que é o investidor, ou o cara que é o grande investidor, tá, vai pensar o seguinte, opa, se me fizeram acreditar que era necessário tanta grana para fazer algo que pode ser feito com muito menos grana, né, você tem aí todo um processo de desconfiança em relação a um grupo e todo um processo, né, de confiança maior em relação ao outro. Lembrando algo importante, tá, a questão dos chips. Então, assim, quando você tem do processo, né, efetivo de desenvolvimento tecnológico, a China não tem acesso a todos os chips necessários para fazer um processo acontecer. Então, tem algumas empresas que são dos Estados Unidos e aí eles não abrem mão disso de forma nenhuma, né? Eles não deixam chegar. E que me parece, então, que a China está muito adiante nesse processo. Aqui, ó, pegando, né, duas situações, a chamada nova Guerra Fria, ou a Guerra Fria 2.0, que é o quê? A ideia da guerra comercial, eu estou usando o termo guerra comercial, tem muita gente que vai falar assim, ó, guerra comercial todo mundo perde, né? Mas de toda forma tem uma disputa comercial entre Estados Unidos e a China. Tem uma disputa pelo domínio tecnológico, principalmente da indústria chamada 4.0 e da tecnologia 5G. E aí tem, né, óbvio, a tentativa dos Estados Unidos de manter a sua hegemonia mundial em algumas áreas. Quando a gente pensa do ponto de vista da guerra comercial, veja só, né? Aqui está mostrando o déficit comercial dos Estados Unidos em 2019. Os Estados Unidos com um déficit comercial em relação à China de 320 bilhões de dólares, algo muito significativo. Tá? Então, assim, as economias da China e dos Estados Unidos estão intimamente interligadas. A China é uma grande financiadora da dívida pública dos Estados Unidos e isso também tem que ser considerado. Agora, quando você tem o presidente dos Estados Unidos dizendo que vai sobretaxar produtos de outros lugares, me parece que, né, se efetivamente ele cumprir aquilo que está dizendo, para além da retórica, para além do discurso, né, os outros países também farão o mesmo, e eu não creio que a China vá recuar nesse processo. Para quem não sabe, né, a ideia da disputa aí pela, né, tecnologia 5G, então, o que é a 5G, basicamente? É aquela ideia de trazer mais velocidade para, né, aquilo que circula pelas redes. E, portanto, eu só coloquei aqui para ilustrar, né, para você ter uma ideia, ó, a tecnologia 4G ela permite chegar a uma velocidade de 10 megabytes, né, ao passo que, né, a geração posterior ela vai ter uma velocidade superior a 100, né, megabytes. Então, esta tecnologia 5G ela literalmente está revolucionando o processo produtivo em níveis tecnológicos, né? E aí você tem o quê? Pensando em processo industrial, pensando em processo, tá, em que as empresas estão disputando para e passo esse processo, né, os governos acabam sendo arrastados para essa luta aí entre empresas. Aqui, né, uma informação sobre quem é que estava liderando essa corrida 5G. A Huawei, ou Huawei, como queiram alguns, né, chinesa, depois vem a Samsung, sul-coreana, depois a Nokia, depois a Qualcomm, né, dos Estados Unidos, LG da Coreia, e por aí vai. Mas, de toda forma, é esse o cenário.
né, essa disputa entre as empresas e essa disputa entre os países, né, pela disponibilidade do seu processo de tecnologia, desenvolvimento desse processo e, obviamente, né, de venda desses sistemas e processos para outros países tem sido cada vez mais acentuado. Tá certo? Então, ó, 5G da Huawei pelo mundo, né, países que permitem o 5G da empresa. Veja lá, Rússia, Alemanha, Noruega, né, Tunísia, Omã, Quênia, Tailândia, África do Sul. Países que proíbem, né, o 5G da empresa chinesa. Estados Unidos, Austrália, Suécia, Reino Unido e tal. Aí você fala assim, qual é o argumento? Aquela ideia de que vai fazer coleta de dados, né, para passar para o governo chinês e por aí vai. Eu só fico na dúvida o seguinte, né, se as empresas chinesas farão isso, quem me garante que as empresas estadunidenses ou que as big techs, né, dos Estados Unidos não fazem a mesma coisa? Na lógica, né, é muito uma retórica. O que é retórica? Aquela ideia da discussão, falando, olha, né, tentando colocar medo ou tentando criar pavor em alguns em relação a isso. Mas o domínio tecnológico está posto. Né? Países líderes no 5G, então nações com maior número de cidades habilitadas com essa tecnologia, veja só, 376 cidades na China, né, 284 nos Estados Unidos. O que isso mostra para a gente? Mostra que os Estados Unidos têm aí um déficit de infraestrutura, ele precisa, né, reformular todo o seu processo de infraestrutura interna. Então tem bastante coisa para o Trump se preocupar lá, antes de se preocupar com algumas outras coisas do ponto de vista, né, externo. Mas é algo para considerarmos, né? E por fim, ó, Huawei domina operações de telefonia no Brasil. E aí está mostrando, né, das empresas que operam por aqui, origem dos equipamentos. Então, esta briga da tecnologia 5G, né, entre Estados Unidos e China, por exemplo, diz respeito ao quê? Que as empresas desses países, né, elas estão tentando fazer o quê? Elas estão tentando vender os seus sistemas para os outros países. E aí é uma disputa bastante acentuada, porque esse mercado deve ser, eu não faço ideia, mas ele deve ser, né, gigantesco. Para fechar, né, eu falei agora um pouquinho da política de segurança nacional. Então, o que é a política de segurança nacional? Ela está definida aqui. O governo chinês tem adotado essa estratégia, né, de comprar recursos minerais hoje, né, para que eles sejam entregues daqui a algum tempo, para que isso possa garantir o crescimento econômico chinês. Aí alguns dirão, né, por exemplo, a China está fazendo eu vou usar um termo aqui que não existe, tá, gente? Depois aí você pensa nele e acha um substituto e me diz o que você colocaria. A China está fazendo um neocolonialismo, né, na África. O que seria isso? Uma espécie de um novo colonialismo. Eu disse há pouco tempo atrás, e vou repetir, a China tem adotado a diplomacia da infraestrutura. Ela se interessa, obviamente, pelos recursos minerais e energéticos que tem no continente africano, sem dúvida, né? E ela tem disponibilizado para esses países, né, o estabelecimento, a implantação de infraestrutura para que esses países possam eventualmente explorar esses recursos minerais e vender esses recursos minerais. Agora, o que esses países africanos farão com esse dinheiro que está chegando, né, isso pode levá-los a aumento da sua posição em termos de soberania nacional, assim como também pode levá-los a um nível de dependência maior em relação ao outro. Vai depender do que você vai fazer, né? Então, eu não vejo diferenças, por exemplo, entre o investimento chinês chegando num lugar para desenvolver infraestrutura e o investimento estadunidense do ponto de vista do investimento. Resta saber, né, o que é que os governos desses respectivos países esperam. Os Estados Unidos sempre se posicionaram de forma imperialista em relação aos outros, né? A China tem adotado essa ideia da diplomacia, até porque tem a questão do chamado cinturão em rota. Então, o que é, né, este cinturão em rota? É uma iniciativa da China em que ela está financiando e construindo projetos de infraestrutura ao redor do mundo para potencializar cada vez mais o quê? O comércio entre os países. Então, a lógica aqui, não precisa olhar nem para, né, nenhum dos itens, mas todos os itens que estão aqui, 1, 2, até o 6, né? Então, está se falando lá, corredores de desenvolvimento econômico. Então, assim, a ideia é fortalecer cada vez mais as relações com estes países. Na medida em que você vai fortalecendo, você vai tendo o quê? Né? Parcerias mais consolidadas.
Ok? Então você vai saindo, obviamente, né? Você vai criando opções, obviamente, para uma eventual crise num comércio com aquele seu principal parceiro, se for o caso. Tá? Então, esta lógica da China tem incomodado muito os Estados Unidos. E aí nós temos que lembrar uma coisa importante, né? A China, junto com a Rússia, junto com a Índia, junto com a África do Sul, junto com o Brasil e agora junto com mais um conjunto de outros países, né? A China forma aí o grupo chamado de BRICS+. Tá? A ideia do BRIC não é um bloco econômico, mas é, né, de um grupo consultivo que já criou, entre outras coisas, um banco de financiamento de infraestrutura, que é o Banco dos BRICS. Então, estão discutindo cada vez mais a formação de um pacote de moedas para sair da influência do dólar, e isso vai reduzindo cada vez mais, ou reduziria cada vez mais, a influência dos Estados Unidos em termos mundiais. Aí, eu peguei aqui uma capinha da The Economist, né, dizendo sobre como é que a elite chinesa vê o mundo ocidental. Aí eu peguei traduzido aqui, que foi tema de uma questão da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Né? É claro que é uma brincadeira, mas, né, olhando um pouco aquela ideia de, quer dizer assim, como é que a China está olhando, né, para o mundo? Está olhando aquilo que está à venda. Então, aquilo que está à venda eu quero comprar. Então, eu tenho dinheiro, se você estiver vendendo, eu quero comprar. Um pouco esta ideia. E para fechar, né, olhando aí os principais destinos das exportações chinesas. Paulo, esse dado é de 2017, né? Está desatualizado. Está desatualizado, mas não tem problema. Né? Ele serve bastante para nós observarmos aqui, as origens das importações. Então, quando a gente pega num contexto geral, uma galera aqui da Ásia, Coreia, Japão, tal, né, respondem por um valor significativo, mas grande parte vem de outros países. O mesmo vale para os principais destinos das exportações. Né? Aí os Estados Unidos aqui nesse momento respondendo por 17%. Tá? Então, aí a gente pode observar que assim, tem um campo aqui de crescimento, na realidade, bastante grande. Tá? Então, isto chama a atenção de forma acentuada. E como é que é a relação da China com o Brasil? Também peguei, né, um material do Observatório de Economia falando sobre o quê? Que desde o início dos anos 2000, né, as relações comerciais entre o Brasil e a China têm se intensificado. E aí, desde 2009, a China se tornou para o Brasil o principal parceiro comercial. Então, aí tem uma coisa para pensarmos, né? Qual é a relação que o Brasil pretende estabelecer com o mundo? Porque o Brasil está vivenciando processos bem importantes e bem significativos. Desindustrialização e reprimarização da economia. Desindustrialização é que está assim, tem várias empresas que estão saindo, daí você não finalizou o ciclo do processo industrial com aquelas empresas mais desenvolvidas ou de alta tecnologia. Por outro lado, a gente tem o quê? Cada vez mais a galera falando do agro. Né? Então, assim, é um problema? É um problema. Por quê? Porque se o Brasil continuar produzindo e exportando produtos agrícolas e minerais são cada vez mais baratos, né? Frente aos produtos industriais e tecnológicos. Portanto, aqui, a China absorve, né, 20% das exportações brasileiras e mais de 75% dos produtos vendidos são primários. E isso é importante. Nós precisamos pensar muito nisso. Por outro lado, o Brasil importa da China o quê? Aparelhos de celular, componentes, né, para a construção desses aparelhos, computadores, produtos químicos e por aí vai. Então, você percebe o quê? Que há uma relação muito díspare, muito diferente entre aquilo que se vende e aquilo que se compra do ponto de vista do preço, né, do ponto de vista do valor. Tá? Então, o Brasil precisa pensar muito nisso. Caminhando para o final, né, para você que me acompanhou até aqui, minha sugestão de leitura. Se você não leu, vale a pena. Né? Se não der para ler agora, mas vale a pena pegar aí, né, alguns processos, dar uma olhada em análises. Se você encontra no YouTube várias entrevistas do Elias Jabbour. Elias Jabbour é um geógrafo, também economista, que é professor associado da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, que é uma figura que, na minha análise aqui, na minha visão, é um dos caras que mais conhece, para não dizer o cara que mais conhece a China, do ponto de vista de um teórico
tá? Um estudioso do país. Então, esse livro que ele fez, né, ele não está pensando no mundo acadêmico especificamente, ele produz um livro pensando no público em geral. E aí ele vai falar o quê? Né? De como é que a China se tornou, vai estar analisando exatamente isso. É claro que eu fiz aqui de forma bem superficial, pegando aspectos principais aí e trazendo a você o quê? Né? Estou chamando a sua atenção para esse aspecto. Aí você fala assim, opa, esse item aqui eu quero conhecer mais, eu quero, né, estudar um pouco mais. Está aqui um livro que vai te ajudar bastante, tá certo? Então, cheguei ao final e vou te dizer o seguinte, se você curtiu, bota aí um comentário dizendo que valeu, que te ajudou. Se você não curtiu, sinaliza aí também aquilo que você não curtiu, não tem nenhum problema, né? Desde que seja daquela forma que eu sempre tenho te tratado com todo respeito, né? A gente vai estar conversando a respeito disso também. Os livros que eu consultei aqui, né? Tem alguns que valem a pena serem observados, né? Mas recomendo literalmente o livro do Elias, porque aí vale a pena. Quem sabe ele assiste lá esse trecho e vai falar assim, opa, quero falar contigo a esse respeito, tá certo? Galera, mais uma vez, muito obrigado. Né? Nós aqui do canal da Escolha Educação agradecemos a sua presença, a sua participação e o fato de que você está conosco. Continua aqui conosco, se puder, né, dá um like aí nesta aula, se puder, divulga para os amigos e, né, até um próximo encontro. Valeu, grande abraço, fiquem bem e nos vemos em breve. Tchau, tchau.